pessoal, eu sou o professor Flávio Ceci, professor aqui da Unisul, também sou membro do iLab, né, e hoje a ideia é falar um pouco sobre as tendências que foram previstas pela Endeavor, né, no final do ano de 2016 para o ano de 2017. Então a Endeavor ela linkou 12 tendências e é muito interessante analisar esse documento porque tu percebes claramente a influência da inteligência artificial como sendo um dos pontos principais dessas tendências tecnológicas para o ano de 2017. Né? Posso dizer que a que mais se afasta da questão da IA, né, da inteligência artificial, seria a identificação de líderes que conhecem de tecnologia. Né? Que aqui, na verdade, é muito mais uma competência que os líderes têm que ter do que propriamente a questão da tendência tecnológica. Agora, nesse conjunto das 12 tendências, que eu não vou comentar sobre todas elas, mas as principais, a gente percebe claramente, né, que a inteligência artificial ela é transversal a todas. Então, o primeiro ponto que eu trago para a gente conversar é a questão, por exemplo, dos bots. Foi a primeira tendência que a Endeavor apresenta. Tu entende como bot o quê? Uma série de programas que simulam a interação com outras pessoas. Então, por exemplo, quando tu tens um iPhone e tu conversas com a Siri, tu estás lidando, na verdade, com um bot, um programa que, a partir da análise do que tu falaste, ele vai gerar uma série de ações no teu celular, que pode ser abrir uma página, enviar um e-mail, verificar a condição do tempo. Né? Então, tu percebes claramente a questão dessas estratégias de inteligência artificial apoiando as operações que tu consegues fazer com o teu dispositivo móvel. Né? Então aqui é uma primeira análise justamente para a questão dos bots. É percebido também muito claramente a questão da integração entre o meio físico e virtual, né? onde tu consegues de alguma maneira, a partir do teu dispositivo móvel, interagir com uma série de elementos físicos. Né? Então hoje é muito comum, né, e essa é uma das tendências também levantadas pela Endeavor, tu a partir do teu celular, tu conseguires, por exemplo, projetar uma música na tua TV ou em qualquer outro dispositivo que está ligado no teu Wi-Fi. Então que tu percebes mais um item, né, que é tendência para 2017 e na verdade não é tendência, é uma realidade. Né? A gente percebe que cada vez mais vão se ter situações como essa, onde tu consegues de fato estar interagindo, né, o teu ambiente virtual com o teu ambiente físico. Né? Um outro ponto também chamado a atenção pela Endeavor é a questão dos itens sociais. Né? Então, quando a gente fala de itens sociais, a gente pensa em toda aquela parafernália tecnológica da Web 2.0. Sempre lembrando que a Web 2.0 foi um momento que aconteceu no início dos anos 2000, que foi quando o usuário da internet passa de ser um simples consumidor para também produtor. Né? E isso é uma mudança de paradigma, na verdade, né? Onde tu consegues verificar que um usuário não técnico conseguiria produzir seu conteúdo e publicar sem muitos problemas. Né? Então a gente percebe aí os blogs, fotologs e depois as redes sociais, né? Então Orkut, Facebook e assim por diante. Né? E hoje a questão social está muito forte nessa ideia de comunicação rápida, com WhatsApp e tudo mais. Então, isso é uma tendência também para 2007, se manter o uso dessas ferramentas e com certeza vai continuar se trabalhando com isso nos próximos anos. Né? Nessa linha, pessoal, a gente percebe o quê? Né? Justamente a questão da Web 2 e tudo mais. Né? O surgimento também de uma área, né, que está cada vez mais se consolidando, que é a chamada de internet das coisas. A internet das coisas é justamente teres vários dispositivos do teu dia a dia conectados com a internet e que de alguma maneira elas conseguem tanto ser controlado quanto também apresentar status. Né? Por exemplo, tu conseguires chegar num quarto, ser percebido como a pessoa e a partir desse momento configurar a temperatura do ar-condicionado, a intensidade da luz, se liga a um aparelho de som e assim por diante. Né? Mais uma vez,
Aí tu tens uma série de sensores que estão capturando dados e através de um item de inteligência artificial tu consegues gerar essas ações, né? Então, mais uma vez, a inteligência artificial muito forte, né? Dando suporte para a questão da internet das coisas. Agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Se eu tenho essa coleta descomunal de dados, eu tenho que armazenar, para daí sim a inteligência artificial conseguir aplicar as suas técnicas sobre esses dados para gerar essas ações. Então a gente percebe também a questão do Big Data. Então o Big Data já é também um dos pontos que foram elencados como tendência para 2017, nos próximos anos, pela Endeavor, né? Então quando se fala em Big Data, tu pensas em quê? Em repositórios gigantes para armazenar esses dados, mas também para uma série de técnicas e aplicações para estar, na verdade, extraindo informações e conhecimento desses dados para auxiliar o processo da tomada de decisão, seja organizacional ou, por exemplo, no ambiente de internet das coisas. Então, é legal a gente perceber que todas essas frentes elas estão de alguma maneira conectadas, né? E se fosse para elencar 3 grandes pontos dessas 12 tendências que eu já resumi de maneira rápida, a gente consegue perceber claramente desenvolvimento de técnicas, ferramentais e métodos de inteligência artificial, armazenamento de grande quantidade de dados através dos Big Data e aplicar essas técnicas sobre esses dados para daí sim gerar uma ação, e a questão da internet das coisas, né? Trazendo uma série de novos sensores para o teu dia a dia e dessa maneira gerar novos dados que vão ser utilizados pela heurística da inteligência artificial para novas ações e situações que vão estar auxiliando o teu dia a dia. Pessoal, então esse é uma análise rápida, um comentário rápido sobre as tendências que foram previstas pela Endeavor no final de 2016, né, numa leitura agora, já no início de 2017. Seria isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima.